Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte dessa família em graça. Também eu quero de antemão agradecer aqueles que ainda não se inscreveram, mas eu peço por gentileza, por favor, que se inscreva nesse canal, deixe seu like, compartilhe essa mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos. Não se esqueçam, meus irmãos, a like é muito importante para o crescimento do canal. Vamos se unir, meus irmãos. Vamos unir os pregadores do YouTube, os pregadores da graça, e vamos se unir. Tudo isso é em prol do Evangelho, da escatologia já realizada. Amém? Eu quero trazer uma reflexão aqui para nossas vidas que tem como tema comércio dentro do templo. Comércio dentro do templo. O que eu vou falar aqui é o que aconteceu há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Uma história, um fato histórico acontecido, escrito nos 4 livros sinóticos, no livro de João, no livro de Lucas, de Marcos, de Mateus, está escrito isso. Esse fato acontecido que aconteceu ali no tempo do ministério de Jesus de Nazaré. E eu escolhi dessas 4 passagens, desses 4 livros históricos, eu escolhi o livro de Mateus, capítulo 21, versículo 12, que diz, o versículo 12 e o 13 que diz: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Claro que aqui o templo era o templo de pedra. Esse mesmo templo aqui, Jesus profetizou a sua queda. E isso aconteceu justamente, a queda desse templo, entendeu? No ano 70, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que veio em juízo ali, onde o pacto da graça foi estabelecido na sua totalidade, e o reino de Deus foi também estabelecido. Então veja, e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas. Existiam cambistas nesses lugares. Nesse lugar aqui, existia cambistas. E as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Quem foi que falou isso aqui? Jesus, no tempo do seu ministério terreno. Havia um comércio ali sendo feito na casa de Deus. Nós sabemos que a casa de Deus hoje, a casa espiritual hoje, somos nós. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Mas nesse período aqui, há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás, a casa do Senhor ficava lá em Jerusalém. Então veja, a casa de Deus, o templo de Deus havia se tornado fonte de lucro. A casa de Deus aqui nesse texto havia se tornado comércio, onde eram vendidos animais para os sacrifícios acima do valor justo do animal. Aqui era na Páscoa. O povo vinha em peregrinação ali para a festa da Páscoa. Veja o que diz em João capítulo 2. João capítulo de número 2. Veja
João, capítulo de número 2. Outra passagem que fala e diz assim, ó. E estava próxima a Páscoa dos judeus, João capítulo 2, versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas e pombos. Bois, ovelhas e pombos eram os animais requisitados ali na lei de Moisés para se oferecerem sacrifícios. Então veja, bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Veja, e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Veja, estava escrito nas escrituras, e os discípulos se lembraram, nesse exato momento, do que Jesus estava fazendo e falando ali, naquele exato momento em que ele expulsou os cambistas, derrubou as mesas e os animais também, ele lançou fora. Então veja, existia aqui, meu irmão, um comércio lucrativo, onde eram vendidos animais para os sacrifícios acima do valor justo. Ou seja, existia injustiça aqui. Ali também estavam ali os cambistas, estavam ali frequentando aqueles lugares. E o sumo sacerdote da época aqui, o sumo sacerdote da época ficava com a maior parte do lucro. Existia lucros para eles. Homens que deveriam darem exemplos, eles eram primeiros a fazer a coisa errada, cometer injustiça, manipulação, engano, mentira, roubos, era roubos. Veja o que Jesus disse. Não sou eu que estou dizendo, olha, no versículo 13, Mateus 21, versículo 13, e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Observe a fala de Jesus aqui. Não sou eu que estou dizendo, não somos nós pregadores do YouTube que estamos dizendo. Foi algo que aconteceu ali no século I. Então veja, o sumo sacerdote ele tinha a maior parte de lucro. O sumo sacerdote sabia que aquilo estava errado, mas eles continuavam a aceitarem aquelas práticas, entendeu? Que era uma injustiça diante de Deus, era uma injustiça diante do Pai dos Espíritos, entendeu? Então ali tornou-se um meio de corrupção, desonestidade. Ali se tornou um meio de engano, de manipulação, de injustiça, de suborno. Tudo em prol de levar em vantagem. Existia corrupção ali, principalmente, meu irmão. A corrupção ali era principalmente das autoridades máximas de Israel, dos sacerdotes, dos líderes religiosos da época. Então, eles se aproveitavam dos peregrinos que vinham e ofereciam animais para o sacrifício. Animais eram vendidos ali, como se diz, acima do preço, do valor que aquele animal tinha. Então, os animais requisitados na lei de Moisés para sacrifício eram pombas, eram bois, eram ovelhas, eram esses os animais. E nesse período aqui, muitas pessoas, entendeu, estavam ali fazendo comércio das pessoas, dos peregrinos que vinham em viagem. Então existia o comércio ali, na casa de Deus, na casa de oração, o lugar que Deus havia falado, o lugar que Deus havia falado pela boca do profeta Jeremias. Veja, Jeremias capítulo 7, depois nós voltamos aqui para Mateus, capítulo de número, o capítulo que nós estamos lendo, o texto principal. Vamos ler Jeremias capítulo de número 7, veja, Jeremias, veja o que Deus falou.
da casa, da sua casa. Olha aqui, ó, Deus no antigo pacto, falando pela boca do profeta Jeremias. Veja, no versículo 14 diz assim, ó, olha, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Não vamos ler o versículo 11, perdão, Jeremias 7, versículo 11, e diz, olha, pois esta casa, Jeremias capítulo 7, versículo de número 11 em diante, veja, por esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor, mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Veja, meu irmão, o que estava acontecendo aqui. Veja o versículo 10. E como vireis e vos poreis diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e direi, fomos libertados para fazermos todas estas abominações? Versículo 11. Por esta casa que me chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. A mesma palavra que Jesus falou em Mateus. Jesus usando uma palavra do antigo pacto, entendeu? Dos profetas. Olha o que ele diz aqui, ó, no versículo 13. Mateus capítulo 21, versículo 12. Vamos ler o versículo 12, depois a gente lê o versículo 13. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covios de ladrões, em covil de salteadores. Veja o que estava acontecendo aqui, no tempo de Jesus. Veja o lugar que Deus havia falado pela boca do profeta Jeremias, havia se tornado casa de ladrões, casa de salteadores, manipulação, extorsões. Ali estava sendo feito. Injustiças, enganos, engodos, entendeu? Inverdades, mentiras estavam acontecendo ali na casa do Senhor, entendeu? Então, no tempo de Jesus havia ali o quê? Uma profanação na casa de Deus, no templo de Deus. Jesus falou isso, entendeu? Isso que aconteceu aqui foi antes da cruz. Havia profanação no templo. Profanaram o templo do Senhor. Estava acontecendo ali transações financeiras, entendeu? Para poderem venderem animais para o sacrifício. Existia extorsões aqui, nesse momento aqui da fala de Jesus. Existia enganos, injustiça eram feitos aqui dentro da casa. Existia um comércio ali fraudulento, e o culto era apenas uma desculpa, entendeu? Para o comércio. O culto era apenas uma desculpa para o comércio. Estavam na casa de Deus todos os dias, mas as obras deles, né, as práticas, as atitudes deles eram negadas por Deus. Deus não aceitava aquelas tais práticas. Entendeu? Eles queriam serem vistos por fora, entendeu? Eles aparentavam uma aparência ali que eram homens de Deus, que estavam fazendo a vontade de Deus para chamar a atenção das pessoas. Por dentro eram sepulcros caiados. Homens manipuladores e enganadores estavam ali fazendo um comércio fraudulento da casa de Deus. Entendeu? Então veja, existia um comércio fraudulento de extorsões, de engano, ali na casa de Deus, no templo de Jesus, ali no templo em Jerusalém.
Esse mesmo templo que foi destruído no ano 70, onde Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2, que não ficaria pedra sobre pedra. Então, veja, meu irmão, mudaram-se os pactos, mudaram-se a geração, mudaram-se os séculos, entendeu? Mas hoje nós sabemos que o templo de Jerusalém, o templo bíblico, não existe mais, porque o templo hoje, no pacto da graça, somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Na nova Jerusalém que desceu do céu, que João viu, estava falando ali de novos céus e nova terra, estava falando do novo pacto, da nova aliança, entendeu? Não havia templo, porque o templo era o Cordeiro de Deus. O templo hoje somos nós, conectado com o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito de Deus conectado com o nosso Espírito se torna um só Espírito, e aí a liberdade. Existem pessoas hoje, no século 21, que não é mais o tempo bíblico, mas se reúnem em lugares aí que a gente não tem nada a ver, nós não somos contra, que todos os dias quase estão dentro de um lugar, no redil de 4 paredes, achando que está fazendo a vontade de Deus, que está agradando a Deus. Mas as atitudes negam no dia a dia. É só aparência, é só teatro. Entendeu? Eu não digo que são todos, porque existem mulheres e homens de Deus, honestos, sinceros, que são até vítimas dos líderes religiosos, de alguns líderes religiosos, que também não podemos generalizar, não são todos, mas são a grande maioria. Pessoas que são vítimas, injustiçadas, pessoas que são manipuladas. Existem sim pastores que não conhecem essas verdades. Existem sim mulheres de Deus, homens de Deus que não conhecem essas verdades, que foram doutrinados dessa maneira e vivem nesses lugares, entendeu? Sendo palco de engano, vive sendo motivo de engano para eles. São usados, têm a sua fé vendida, a sua consciência sendo usada na inocência porque não tem conhecimento. É isso que acontece, meu irmão. Não podemos se calar diante de tanto engano, de tanta mentira, de tanta manipulação. O canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba, é mais um dentre muitos canais aí de pregadores do YouTube que eu dou minha cara a bufete, a tapa aqui, uma linguagem na Paraíba. Eu tenho mostrado, meu irmão, a minha sinceridade, a minha honestidade, o zelo, o cuidado, o compromisso para com meus irmãos, para os inscritos desse canal. Nós temos se esforçado para trazer essas verdades, entendeu? Combatendo as inverdades, as mentiras de muitos líderes aí que estão enganando as pessoas, estão enganando o povo de Deus. Nada contra ninguém, volto a repetir, nós não temos nada contra ninguém. Nós somos contra a doutrina ensinada, a manipulação, o comércio fraudulento dentro desses lugares, usando o povo de Deus. E o povo de Deus, sem ter conhecimento, vivem aí, trabalhando, enriquecendo os cofres, os bolsos desses homens, que em vez de darem exemplos, são os primeiros, meu irmão, a viver com mentiras, ensinando mentiras. Quando você não sabe, é uma coisa, como eu e outros homens aí, a gente não sabíamos. Nós também fomos ensinados, nós recebemos um ensinamento errado, entendeu? Entendeu? Então, nós também, como era um pregador, também ensinava errado, mas nós caímos em si e conseguimos enxergar
com nossos olhos iluminados, que aquilo que a gente pregava, a maioria, estava errado. Mas esses homens continuam. Quando a gente não conhece a verdade é uma coisa, mas conhecendo a verdade e continuando na mentira, você acha que Deus está se agradando disso, meus irmãos? Você acha que Deus está de acordo com a mentira, com o engano, com a manipulação? Eu tenho uma pergunta para fazer aqui. O que faria Jesus se hoje ele estivesse na terra aqui, no século 21? Eu não estou dizendo que Jesus vai voltar, não. Jesus não volta, ele já voltou num corpo glorificado para estabelecer o reino e estabelecer o pacto da graça de uma vez para sempre e julgar Israel. Eu estou dizendo aqui o que faria Jesus de Nazaré se ele hoje estivesse vivo, se ele estivesse ainda no seu ministério terreno aqui na terra. Se fosse hoje, será que Jesus aprovaria o que estão fazendo, comércio da palavra de Deus, usando Deus como cobaia? Eu faço essa pergunta, meus irmãos. Será que Jesus aprovaria? Será que Paulo, o homem que recebeu a revelação, o pacto para o entendimento, para pregar ali o evangelho da incircuncisão no século I, e hoje prega eu, prega outros pregadores aí do YouTube, claro que em outro contexto, será que Paulo iria aprovar o que estão fazendo do evangelho da graça? O homem que recebeu a revelação do pacto para o entendimento, será que Paulo aprovaria esse evangelho aí? Que esses homens dizem que pregam o evangelho da graça, usando rudimentos de lei de Moisés, usando doutrinas de homens, rudimentos da lei de Moisés, a lei de Moisés que era a sombra, entendeu? Era a sombra, não era a realidade. Será que Paulo, será que Jesus aprovaria isso aí? É claro que não, meus irmãos. É claro que não, porque Jesus denunciava naquele tempo ali os líderes religiosos, os sacerdotes da época, os fariseus, os saduceus, os principais das sinagogas, os escribas, os anciãos, os doutores da lei. Jesus denunciava a eles. Será que Paulo concordaria com isso? Claro que não. Paulo combateu Pedro, por ele não estar de acordo ali com a verdade. E dissimuladamente Paulo chama Pedro a atenção pela sua dissimulação no momento ali. Então, meu irmão, será que nós conhecemos essa verdade? Nós podemos, é para a gente se calar? Não, é claro que não. Esse canal vai continuar combatendo, doa quem doer, sem denegrir a imagem de ninguém, sem tentar manchar o caráter de ninguém. Nós estamos aqui combatendo dentro do que está escrito, dentro de uma escatologia já realizada, já consumada, dentro da doutrina do Evangelho da Graça, contra a doutrina e os ensinamentos deles. Nada contra, nada pessoal. Nada pessoal contra ninguém. Mas não podemos se calar, meu irmão. Chega de tanta mentira, de tanto engano, de tanta manipulação. Não podemos esconder a candeia em nossas camas, debaixo da cama, debaixo do colchão. Não podemos deixar essa candeia só para nós. Nós temos que expor essa candeia, essa luz, a luz do evangelho, da verdade, meu irmão. Para outras pessoas que estão no sistema, venha, meu irmão, cair em si e ver que realmente eles foram enganados, eles estão enganados. Entendeu? Então veja, meu irmão, hoje não é diferente. Vendem a palavra de Deus, tomam o dinheiro do povo cobrando dízimos. Dízimos nunca foi dinheiro, dízimo era alimentos. Era para os órfãos, era para as viúvas, para os sacerdotes que era da lei de Moisés, da tribo de Levi, no tempo da lei. Nunca foi no pacto da graça. Qual é o pastor, qual é o líder religioso que é da tribo de Levi, que é judeu mesmo? Será que esses homens estão vivendo a lei de Moisés ainda? Eles vivem misturando a lei de Moisés, trazendo aquilo que lhe apraz. Mas todos nós estamos debaixo do pacto da graça. Uma coisa é estar debaixo do pacto da graça, outra coisa é viver o pacto da graça, o evangelho, entendeu? Do entendimento, o pacto para o Espírito. Então veja, falam, vivem vendendo a fé
Vivem vendendo a palavra de Deus. Vivem vendendo a consciência do povo inocente. Fala de uma promessa de prosperidade que não existe. Isso tudo para eles encherem os cofres e os bolsos dele. Prosperidade, olha, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus não vai fazer mais nada, meu irmão. Ele ainda faz milagres? Sim. Mas não como esses homens vivem dizendo aí, olha, Deus vai fazer. Assim como foi com Davi, vai ser com você. Com Davi foi com Davi. Comigo é uma coisa. Com você, meu irmão, é outra coisa. Não tem nada a ver. A história de Davi para a nossa vida. Nós podemos pegar o exemplo, a fé, a perseverança. Mas não o que foi com Davi será comigo. O que foi com Ana será com você, minha irmã. O que foi com Jefité, o que foi com Jeremias. Não, doutor. Eu não posso pegar um texto ali do Antigo Pacto e trazer para a nossa vida hoje, aplicando na minha vida. Isso é descontextualizar o texto. E texto sem contexto vira pretexto para a heresia. Então veja, vendem a fé, exploram a consciência do povo inocente, dos incautos que não tem conhecimento. E esse canal aqui não pode se calar. O canal Democracia não vai se calar diante de tanta, meu irmão, de tanto engano, diante de tanta manipulação. Eu não posso me calar. Eu só vou deixar de falar se eu parasse com o meu canal, eu cancelasse o meu canal, ou se Deus me levar. Mas enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou continuar assim, combatendo o sistema religioso com essa verdade, com o evangelho da verdade, e não usar o evangelho da verdade, que é a graça de Deus, o pacto que é o pacto para o Espírito, a graça que é um pacto eterno, e não usar misturando com lei de Moisés, com rudimento, com doutrinas de homem. Nunca vou fazer isso. Nunca mais para o sistema religioso, nunca mais para uma graça misturada. A graça tem que ser limpa, a graça tem que ser pura, a graça tem que ser sem mistura, a graça tem que ser sem retoques, a graça tem que ser sobre graça, em espírito e em verdade. Por quê? Em espírito e em verdade? Porque a graça é uma democracia espiritual. Ô glória! Se inscreva nesse canal Democracia Espiritual. Venha conferir os conteúdos desse canal. Venha ver a sinceridade e a honestidade que eu, Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, tem um compromisso com vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos que vamos, meu irmão. Vamos combater para cima deles. Para cima deles. Não podemos deixar isso impune. Vamos se unir em pregadores do YouTube. Vamos nos abraçar e prestar atenção naqueles pregadores que se dizem que pregam a graça. Entendeu? Então veja, vendem a fé, exploram a consciência, vivem com extorsões nesses lugares. Entendeu? Então é isso, manipulações. E o povo não tem conhecimento. Eles dizem que Jesus está voltando para julgar o povo e destruir a terra. Nada disso, Jesus nunca falou isso, Deus nunca falou isso, que iria destruir o planeta Terra. É tudo balela. Vive ensinando que existe diabo, Satanás como ser espiritual. Nunca existiu um ser espiritual, nunca teve rebelião no céu. Quem faz rebelião, quem tem ciúme, quem tem inveja, quem tem contenda, isso é obra da carne e nunca foi obra do Espírito, de um anjo. Tudo mentira, meu irmão. Nunca teve rebelião no céu. Nunca teve essa tal de rebelião no céu. Deus nunca fez um anjo para que o anjo viesse se rebelar contra ele e Deus ficar assistindo, olhando lá do seu trono branco, olhando um anjo fazer o que ele quer fazer. E ainda trazer até essa parte dos anjos. Meu irmão, que conversa é essa, meu irmão? Para boi dormir? Isso é mentira do sistema religioso. Roma criou e a igreja evangélica adotou. Não tem nada, não é nada disso, meu irmão. Então vivem dizendo que Jesus vai voltar, que existe Satanás, que existe diabo, que existe demônio, que existe, meu irmão, inferno, onde as pessoas vão ser queimadas. Quem foi que disse isso, meu irmão? Aonde é que está escrito isso da maneira que eles pensam?
da maneira que eles aprenderam. Vivem fraudulando a palavra de Deus, fazendo comércio, extorquindo as pessoas. Vivem, meu irmão, camuflando. Ainda existem pessoas aí em alguns lugares que ainda falam um pouco da graça. Mas como eu falei na outra mensagem, fala de lei, fala de graça, sabe até levar um sermão da lei e da graça. Muitos lugares aí tem, mas depois traz rudimento para dentro do lugar onde se reúnem, como dízimo, apresentação de criança. Entendeu? Batismo, jejum, isso aí nunca foi no pacto da graça, era no pacto da lei para os judeus. Será que nós devemos se calar diante disso? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se eu me calar diante disso, conhecendo essas verdades, eu estou sendo conivente com o sistema. De forma direta ou indireta, estamos sim sendo coniventes. Se a gente cruzar os braços, se a gente baixar a cabeça e deixar assim o sistema religioso continuar com essa farsa, claro que a gente não vai acabar com o sistema religioso, mas a gente vai combater e tirar pessoas para que as pessoas caiam em si e venham sim se reunir em lugares, sim, como irmãos, uma reunião social que é muito boa, e também ouvir uma palavra boa, um evangelho puro e cristalino, isso é bom, mas não ouvir mistureba, não ouvir mistura, lei com graça, graça com lei, ou é lei ou é graça ou é lei, assim fala o Paulo. Então veja, não tem nada disso aí de terra ser destruída. Então eu faço uma pergunta, o que faria Jesus se Jesus estivesse hoje andando aí como ele veio há 2000 anos atrás, no seu ministério terreno? Será que Jesus iria aprovar o que esses líderes, o que esses homens vivem fazendo? É claro que não, Jesus não aprovou e Jesus denunciou o sistema religioso da época, os sacerdotes, os principais sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, os saduceus, os fariseus. Jesus denunciava eles, por isso que a religião matou Jesus, porque Jesus denunciava eles e eles não aceitavam os ensinamentos de Jesus, Jesus denunciando a farsa, a mentira deles. Será que Paulo concordaria com isso? Não. Paulo não ia concordar, Paulo ia chamar a atenção, assim como ele chamou Pedro, ia dizer, deixe de ser dissimulado, você não está fazendo a coisa certa. Paulo ia combater, Paulo iria denunciar, Paulo iria alertar aqueles que estavam com Paulo, numa mesma fé, num só espírito, num só batismo. Paulo iria, meu irmão, denunciar como ele denunciou ali no século I. E hoje denunciamos nós, combatemos nós. O legado é conosco, não é mais com Paulo. É conosco, meu irmão. Para que outras gerações, no futuro, quando vê um vídeo desse sendo filmado, que está filmado, que vai ficar filmado, entendeu? Gravado, vai conhecer pessoas, meu irmão, que já combatiam o sistema religioso. Nós vamos passar, virão outras gerações. Nós temos que deixar um legado. Veja para terminar, 2 Coríntios capítulo 2, eu quero terminar com essa passagem aqui. Claro que hoje não existe mais templo de pedra, mesmo que tenham construído aí lugares para se reunirem, mas isso não é o templo da Bíblia, o templo que foi destruído, quando Jesus proferiu aquela palavra, não ficaria pedra sobre pedra. Construíram esses lugares, entendeu? E através disso se beneficiaram, às custas do povo. O templo hoje somos nós, mas nesses lugares existe comércio, existe fraude, um comércio onde usam a palavra de Deus, vivem comercializando a palavra de Deus, vivem usando Deus como cobaia. Existe comércio da palavra de Deus, sim. Olha o que Paulo diz ali, escrevendo para os irmãos de Coríntios, capítulo de número 2. Eu quero terminar aqui. Paulo aqui está falando do seu ministério, entendeu? Então veja o que Paulo vai falar aqui, ó.
Olha, olha o que ele diz aqui. Vamos lá? No versículo 17, Paulo diz: porque nós, eles lá, Paulo escrevendo para os irmãos de Coríntios, esse nós aqui, era naquele contexto ali do século I. Olha, porque nós não somos como muitos, existiam muitos, olha, não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Existiam os falsificadores ali da palavra de Deus, no tempo de Paulo, no tempo de Jesus. Antes da cruz, no tempo de Jesus, depois da cruz, no tempo de Paulo, existia. Como existe hoje. Ó, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo, do Cristo ressuscitado. Antes falamos de Cristo com sinceridade. Existe uma sinceridade aqui nesse meu canal e no canal de muitos homens aí, pregadores do YouTube. A sinceridade, a honestidade, a simplicidade, o caráter de um homem de Deus, de um filho de Deus. A sinceridade é um dos caráteres do filho de Deus. Honestidade, verdade. Ó, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Oh glória! Isso aqui Paulo falando para os irmãos de Coríntios. E eu tomo posse dessa palavra. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Nós não somos. Eu não sou. Existem muitos homens aí que nós não usamos de falsificar. Nós não usamos, não estamos aqui para falsificar a palavra de Deus. Olha, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Eu não sou. Tem outros homens aí que também não são. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Esse canal aqui, se tem uma coisa que existe nesse canal aqui, é sinceridade, honestidade e verdade. Poderia ser minha mãe, meu pai, se tivesse no sistema. Poderia ser um filho meu, minha esposa. Eu iria combater da mesma forma como eu estou combatendo aqui. Eu não misturo família, amizade com o evangelho, com a doutrina do evangelho da graça. Eu não misturo amizade, família com a escatologia já realizada. Tudo já foi feito, tudo já foi consumado. Estamos reinando em vida em perfeita vitória. E hoje o legado é conosco para deixarmos para as próximas gerações que virão, irão conhecerão através de vídeos gravados que já existia um povo que não cedia para eles, para o sistema religioso mais, nenhuma hora, nenhum minuto sequer. Amém? Então essa palavra que eu quero deixar aqui. Se inscreva no meu canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Amém? Graça e paz, graça eterna.